E aí galera, beleza? Eu sou o Alisson do canal Neverjob e eu quero passar para vocês aqui um vídeo muito legal aqui. Quero ensinar a vocês como comprar uma placa de vídeo, certo? Na verdade não ensinar, dar só algumas dicas que vocês devem se atentar na hora de comprar a sua placa aí para o seu PC, certo? Primeiramente, eu abri aqui o Mercado Livre porque ele tem uma diversidade muito grande de placas, certo? Tem de placas bem baratinhas até placas bem caras. Então, eu quero mostrar aí a diferença dessas placas para vocês, certo? Se você tem muito dinheiro para comprar uma placa, tipo R$1.000, R$1.500, você não vai ter tanta dificuldade de comprar uma placa boa, certo? Talvez qualquer placa que você compre lá na loja vai rodar qualquer jogo que você queira, certo? Você não precisa também de muito dinheiro para comprar uma placa excelente. Então é isso aí que eu quero passar para vocês. E eu abri aqui algumas placas com preços variados, né? Tem essa aqui de 170, uma de 300, uma de 540 e uma de 900, certo? Para mostrar para vocês a diferença entre elas e explicar algumas coisinhas, certo? Primeira coisa que vocês devem notar na placa de vídeo é o seguinte: a beleza dela não é importante, certo? Essa caixinha que ela tem aqui não é importante. Isso aí vocês não devem prestar atenção. Não devem comprar uma placa só porque ela é bonita. Tipo, essas quatro aqui todas são feias, né? Então não vou comprar nenhuma porque são todas feias. Não, isso não é importante. Elas podem ser muito boas ou não. Então, outra coisa aqui que muitos colocam meio que para confundir o comprador, certo? Que é essa quantidade de giga aqui. Essa daqui é 1 giga, essa 2 gigas, essa daqui 2 giga também. Só que muitas delas, e a maioria, não são placas boas, certo? Eles anunciam bem grande lá, uma placa de vídeo com 4 GB, placa de vídeo com 8 GB DDR5. E aí a pessoa olha ali aquela quantidade de giga ali e pensa que a placa é muito boa. Só que isso não é o importante. E eu vou mostrar para vocês agora o que é importante procurar numa placa de vídeo, certo? Tanto na caixa como no site existem essas configurações e especificações da placa, certo? Nesse caso aqui dessa placa, essa primeira placa mais barata, ela vem aqui com o GPU, que é o processador, certo? Aqui GP significa Graphics Processor. Então, aqui são as especificações do processador, certo? E aí esse processador aqui, o core clock dele, que seria a velocidade dele, é medida em megahertz em 550, ou seja, ele tem 550 megahertz de potência. Esse é um processador muito ruim. Por quê? Porque essa velocidade aqui é a mínima que os processadores de placas de vídeo têm, certo? Se ele tiver menos do que isso, é pior ainda, certo? Só que esse valor aqui está muito pequeno mesmo. Ele deve ser pelo menos 700 ou 800 MHz. E os processadores eles podem chegar até 1400 MHz, mais ou menos. Talvez tenha mais, mas mesmo nas melhores placas, eles não têm processadores tão potentes assim. Chega até 1400 MHz, certo? E a segunda coisa que é muito importante também na placa de vídeo é a interface da memória. Nesse caso aqui, memória interface, ou memória da interface, ou bus da memória, certo? Que é medida em bits. Nesse caso aqui, ele tem a interface de memória com 128 bits. E eu indico que isso aqui seja o mínimo que você compre, porque tem algumas placas que vêm com 64 bits. É muito pouco, certo? Isso aí vai ser uma placa muito ruim. O mais que você vai rodar são os jogos do Play 1, certo? Então, é interessante que você tenha no mínimo 128 bits de interface de memória. Então, essa placa aqui eu já não indico a vocês,
Apesar dela ser uma placa muito barata, né, R$ 170, por isso que também ela é muito ruim. Essa daqui já é R$ 300. Vamos dar uma olhada aqui, ver se ela já é melhorzinha um pouquinho, né? Essa daqui, o processador também dela aqui não é muito bom, certo? Mas a interface da memória dela é 256 bits. Então, nesse caso aqui, é uma placa mais ou menos boa, porque ela tem a interface muito grande. E a interface ela vai até 380 e alguma coisa, 382 eu acho. É 300 e alguma coisa que vai. Então, é uma placa bem legal, interessante. Talvez ainda está um pouco cara, talvez tenha ela aí de R$ 250. Mas, nesse caso aqui, o processador ele pode não ser tão bom, porque a interface da memória dele é alta, certo? Vamos dar uma olhada nessa outra placa de vídeo aqui. Essa outra placa de vídeo já tem um core clock dela aqui de 928 MHz. Já é um processador muito bom, certo? E ela vem aqui com a interface da memória de 128 bits. Então essa daqui é uma excelente placa. Essa daqui vai rodar vários jogos que você quiser aí. Ela parece ser pequena, né? Mas é uma placa até boa. Só que ela tá um pouco cara também. Essas aqui que a galera tá comprando aqui não tá muito barata não, certo? Vamos dar uma olhada nessa última aqui. Tá R$ 900 essa placa aqui. Já é uma placa muito boa. Porque de antemão eu vejo aqui que ela tem a interface da memória de 256 bits. Onde vocês verem esse bit aqui é a interface da memória, certo? 256 bits. Então já dá para notar que essa é uma placa boa. Vamos ver se ela realmente é boa, certo? O core clock dela é 1000 MHz. E ela tem 256 bits de interface da memória. Então essa daqui é uma placa muito boa. Então na hora de comprar a sua placa, pesquise bastante, compare os números. Esses números, todos eles, quanto maior, melhor a placa. O CUDA cores também é importante. Esse número, quanto maior, melhor. Esse clock da memória efetivo, também quanto maior, melhor, certo? Então, se você for comprar uma placa, vamos supor que uma placa é 1000 e a outra é R$ 900, certo? E elas têm o processador e a interface idênticos, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai comparar aí os CUDA cores e o clock da memória efetivo. Quem tiver isso aqui maior, certo? É melhor. Então, após comparar aqui a velocidade do processador e a interface da memória, então aí você parte para outros requisitos, né? E os que tiver essas especificações maiores, então essa daí é a placa que você deve comprar, certo? Sempre comparando preços também. Algumas placas são muito turbinadas, você talvez nem precise utilizar uma placa tão turbinada assim. Uma placa como essa daqui você vai rodar, acho que qualquer jogo que você coloque. Talvez não nos gráficos máximos dos jogos mais pesados, porque tem alguns jogos que são muito pesados, certo? Mas essa daqui vai rodar uns jogos muito bons, uns jogos muito legais, bem pesados. E é isso aí, galera. Essas foram as minhas dicas aqui de como comprar uma placa de vídeo. Eu espero ter ajudado vocês aí na hora da sua compra. Se quiserem deixar um comentário aí, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. Se inscrevam no canal, compartilhem, marquem como gostei. E fiquem ligados aí que em breve eu vou estar postando dicas de jogos bem legais aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.